Bem-vindos a Cangas de Onís, norte da Espanha. O parador de Cangas de Onís está situado às margens do rio Sela, no antigo mosteiro de São Pedro de Villanueva. Esse mosteiro fica no pequeno vilarejo de Villanueva de Cangas, a cerca de 2 quilômetros da cidade de Cangas de Onís. O mosteiro foi fundado no século VIII pelo próprio rei Afonso I das Astúrias, genro de Pelayo. Os paradores de turismo de Espanha são uma rede estatal de hotéis de luxo instalados em edifícios históricos, como castelos, palácios, mosteiros, conventos e fortalezas, como é o nosso caso hoje, um antigo mosteiro. Rio Sela é o rio que corta a cidade. E o que realmente movimenta esta região é o turismo. Villanueva, norte da Espanha. E esse tipo de construção eu vi na Escandinávia. Protege a construção da neve. Uma moradora local nos contou que essas construções são para guardar grãos e frutas após a colheita. Em cima guardam as colheitas, embaixo as ferramentas agrícolas. Início da grande aventura de hoje, rumo aos picos de Europa. A história de Covadonga. Neste momento, estamos indo a Covadonga, localizado nas Astúrias, no norte da Espanha. É um dos pilares da identidade espanhola e cristã. É um lugar sagrado, histórico e ligado à origem da reconquista cristã espanhola. Quem está seguindo meus vídeos desde Sevilha está acompanhando a história da reconquista espanhola,
que na verdade se iniciou aqui, no norte da Espanha, na famosa Batalha de Covadonga. No início do século VIII, a Península Ibérica foi quase inteiramente conquistada pelos muçulmanos, após a invasão do Califado Omíada, em 711. Em poucos anos, o reino visigodo foi derrotado e os invasores avançaram para o norte da península, justamente para cá. No entanto, nas montanhas escarpadas das Astúrias, um grupo de cristãos refugiados resistia, e foi ali, em um vale profundo e escondido, chamado Covadonga, que o curso da história mudou. Foi aqui o início da Reconquista Espanhola. Covadonga, um lugar sagrado, histórico e ligado à origem da Reconquista cristã espanhola. Essa é a Igreja de Covadonga, oficialmente chamada de Basílica de Santa Maria de la Real de Covadonga. É um dos monumentos mais emblemáticos das Astúrias e de toda a Espanha cristã. Ela foi construída não apenas como templo religioso, mas como símbolo monumental da fé, identidade e da memória histórica da Reconquista. Basílica de Covadonga. O início da construção é de 1877. A obra só foi concluída em 1901 e a igreja foi consagrada pelo Papa Leão XIII, com o título de Basílica Menor. João Paulo II também celebrou uma missa em Covadonga, exaltando o papel do santuário como berço espiritual da atual Espanha cristã. Ele orou diante da imagem da Virgem de Covadonga, La Santina. Foi um momento marcante para toda a Espanha, pois o Papa reconheceu o valor histórico e espiritual da região, onde nasceu a Reconquista com Dom Pelaio. Foi quando João Paulo II disse: "Desde Covadonga começou a reconstrução espiritual da Espanha." Monumento a Dom Pelaio. Foi aqui onde tudo começou, nessas montanhas de Covadonga. Aqui foi o berço da Reconquista Espanhola cristã, na famosa Batalha de Covadonga, no ano de 722.
Resumindo, após a queda do Império Romano, os cristãos visigodos dominaram a Península Ibérica, sempre em conflito com os judeus, um povo local muito mais antigo que o Império Romano, provavelmente de origem fenícia. No início do século VIII, os judeus se uniram aos mouros muçulmanos do norte da África, do Califado Omíada, para derrotar os visigodos cristãos. Em 711, os mouros invadiram a Península Ibérica, tomando conta do sul ao norte, recebendo o nome de Al-Ándalus. Mas o tiro saiu pela culatra, pois os judeus também foram subjugados pelo poder islâmico. Apenas aqui, no extremo norte da Península Ibérica, resistiu e manteve um governo cristão, região de Picos de Europa, na Astúria, tendo sua capital aqui, em Cangas de Onís. Os mouros invadiram em 711. Quase 10 anos depois, em 722, na região montanhosa de Covadonga, um guerreiro cristão visigodo chamado Pelaio se rebelou e enfrentou os mouros muçulmanos, obtendo uma vitória pela primeira vez, iniciando finalmente a resistência cristã na Península Ibérica e dando início à Reconquista Espanhola, tornando-se o primeiro rei do Reino das Astúrias, agora Rei Dom Pelaio. A Reconquista Espanhola como um todo levou quase 700 anos. Começou em 722 em Covadonga e terminou com a conquista de Granada em 1492, mesmo ano da descoberta da América por Cristóvão Colombo. Ano em que terminou o controle mouro-muçulmano na Península Ibérica, o fim do Al-Ándalus, e a Península Ibérica retornou a ser cristã, com Portugal e Espanha independentes, como a conhecemos hoje. Resumindo, estamos pisando em terreno sagrado e histórico. Imagine, observando este cenário, o que foi a Batalha de Covadonga. A basílica está localizada em uma elevação com vista para Santa Cueva e o vale, tornando-se uma silhueta majestosa diante das montanhas dos picos de Europa. Museu e Casa Capitular de Covadonga. E aqui a histórica caverna onde Pelaio se abrigou durante a Batalha de Covadonga. Hoje, a Santa Cueva, que abriga a imagem de Nossa Senhora de Covadonga. A Santa Cueva de Covadonga é o coração espiritual e simbólico das Astúrias, um lugar onde história, lenda e fé se entrelaçam de forma única. Santa Cueva de Covadonga
a gruta sagrada, onde nasceu uma nação. Uma imagem da Virgem Maria foi colocada na gruta, tornando-se o centro da fé mariana nas Astúrias. Esse culto cresceu com o tempo e se tornou um símbolo da identidade cristã e regional. A gruta tem ainda um túmulo de honra. Ali estão os restos mortais de Dom Pelaio e sua esposa, seu genro e o rei Afonso I das Astúrias, reforçando o valor simbólico do local como berço do primeiro reino cristão da Reconquista. A vitória de Pelaio foi vista como um milagre. Por isso a gruta onde ele e seus homens se abrigaram passou a ser venerada. Ali surgiu o culto à Virgem de Covadonga, chamada carinhosamente pelos asturianos de La Santina. Esta é a oração de La Santina. O Papa João Paulo II visitou a Santa Cueva de Covadonga. Sua visita ocorreu em 20 de agosto de 1989, durante sua viagem apostólica à Espanha, realizada em Santiago de Compostela. Milagre da Fonte. Sob a gruta, desce uma cascata cristalina que forma a Fonte dos Sete Canos. A lenda diz que quem beber essa água se casará em breve, um costume tradicional para visitantes e peregrinos. Covadonga hoje. O conjunto monumental de Covadonga, composto pela Santa Cueva, a Basílica, o Museu do Santuário e a Fonte dos Casamentos, e a natureza esplendorosa ao redor, é hoje um dos destinos mais visitados do norte da Espanha, um local onde a história da fé e da pátria se unem de forma única. Esse realmente é um lugar inesquecível. Aqui não se vê a história, se vive a história. A Basílica está localizada em uma elevação com vista para a Santa Cueva e o vale, tornando-se uma silhueta majestosa diante das montanhas dos picos de Europa. Saindo de Covadonga e subindo de moto aos lagos de Covadonga. Deixamos para trás o santuário silencioso de Covadonga e começamos a subir. A estrada se estreita, a altitude aumenta e a natureza ganha força a cada curva. Estamos entrando no coração selvagem dos picos de Europa. O asfalto serpenteia entre paredões de pedra, florestas de faias e pastos, onde vacas e cavalos pastam livres. A cada quilômetro,
O ar fica mais puro, mais frio e mais limpo. Cruzamos mirantes naturais com vistas de tirar o fôlego sobre os vales verdes das Astúrias. São pouco mais de 12 quilômetros, mas cada metro é uma viagem no tempo e na altitude. E então, como um prêmio, surgem os lagos de Enol e Ercina, espelhos de água cristalina cercados por montanhas gigantescas, um santuário natural onde o céu se encontra com a terra. Enquanto subimos rumo aos lagos, a paisagem se transforma a cada curva. Pastos verdes se espalham pelas encostas. Vacas de pelagem clara pastam tranquilas, como se guardassem um caminho sagrado. Cavalos e ovelhas aparecem aqui e ali, livres, serenos em meio à natureza bruta. Subir de moto até aqui não é apenas um trajeto, é um ritual, uma conquista que mistura motor, montanha e alma. Os picos de Europa são formados principalmente por calcário, uma rocha sedimentar clara e rica em carbonato de cálcio. Isso explica as paisagens de pedra acinzentada e esbranquiçada, muito característica aqui da região. Ao redor, essas montanhas de pedra muito clara se erguem como muralhas ancestrais, imponentes, silenciosas e eternas. A luz do sol escorrega por entre as rochas, criando sombras e brilhos que mudam a cada instante. É um caminho de beleza rude e autêntica, onde o verde dos campos encontra o cinza das alturas, e tudo parece feito para nos lembrar do essencial. E continuamos subindo. E agora as nuvens nos envolvem como um manto silencioso. A neblina dança sobre o asfalto, escondendo e revelando a paisagem como um teatro de sombras. Passamos por vários espelhos d'água, os lagos quietos, refletindo o cinza do céu e o branco difuso das nuvens baixas. Tudo fica mais lento. O som do motor se mistura ao som do vento e o silêncio da montanha. É como atravessar um sonho suspenso entre o céu e a terra. E mesmo sem ver muito longe, sentimos que estamos muito perto de algo profundo, da natureza, da história e de nós mesmos. Estamos chegando ao topo. No alto da montanha, o caminho termina e se abre um pequeno parque de estacionamento. Aqui, o mundo se revela em silêncio e grandeza. Há restaurantes simples, acolhedores, onde o cheiro de comida quente se mistura ao frio do vento. E ao redor, mirantes naturais em todas as direções, janelas para um horizonte sem fim, de picos, vales e lagos escondidos entre nuvens. Aqui é o topo, mas também é começo. Um lugar onde para o motor, mas acelera o coração.
onde o viajante respira fundo e entende por que valeu a pena cada curva até aqui. Estamos nos famosos Picos de Europa. À frente, o Parque Nacional recebe quem chega. Há um centro de visitantes, trilhas e mirantes por onde o olhar pode se espalhar em todas as direções. Agora é um momento de pausa. E não é só para o corpo, mas também para a alma. Um momento de descanso e de gratidão por estar ali. Estamos realmente num dos pontos mais altos da Espanha, Picos de Europa. Estamos numa altitude de 1.160 metros, literalmente nas nuvens. E a temperatura aqui já mudou muito. Este estacionamento é chamado Buferreira Car Park, dentro do Parque Nacional dos Picos de Europa. Terminada a visita, é hora de descer. Seguimos de moto por entre costões de pedra, vales profundos e picos que se escondem entre nuvens baixas. A neblina desliza lenta pelas encostas, tocando os lagos como um véu. A cada curva, um vilarejo distante aparece no horizonte, como promessa de calor e abrigo. O som do motor ecoa suave pelas montanhas, não como um ruído, mas como parte da paisagem. Descemos em silêncio, mas com a alma cheia, porque quem sobe a Covadonga nunca volta o mesmo. E realmente eu me sinto nas nuvens.
Na descida, a estrada segue entre pastos abertos. Vacas cruzam o caminho sem pressa, enquanto cavalos pastam soltos nas encostas, como se fizessem parte da paisagem há séculos. A neblina ainda dança entre as árvores, mas aos poucos o vale se abre e lá embaixo, entre colinas e rios, surge um vilarejo. Casas de pedra, telhados vermelhos e o som distante de sinos. Um cenário simples que nos recebe com alma. Estamos passando novamente pela região de Covadonga, rumo agora a Canga de Onís. Estamos passando pela cidade de La Riera. É uma paróquia do município de Cangas de Onís, situada a apenas 4 quilômetros do Santuário de Covadonga e considerada a principal porta de entrada ao Parque Nacional dos Picos de Europa. O vilarejo possui pouco mais de 40 habitantes. E é naquele vilarejo que vamos parar. À sombra das árvores, estendemos nossas mantas sobre uma mesa improvisada no vale. Afinal, vamos fazer um piquenique. Chegamos ao almoço. Eu acho. E para completar o piquenique, não podia faltar o sabor forte das Astúrias, o chouriço à la cidra. E este, meus amigos, é o chouriço à la cidra. É uma linguiça cozida na cidra. É um embutido de porco curado e temperado com páprica que é cozido ou flambado na cidra asturiana. Chouriço à la cidra. Um brinde à aventura e à amizade, e tudo aquilo que não cabe em palavras, mas permanece para sempre no coração de quem viaja junto. Esses são nossos amigos, amigos e irmãos de estrada. Ali, entre montanhas e histórias, fizemos mais que um piquenique, fizemos memória. Não havia pressa, só risos, descanso e o sabor da Espanha em nossa roda.
Sobre a mesa improvisada, queijos asturianos de sabor forte, ramon ibérico cortado à mão, azeitonas temperadas, pão rústico e frutas frescas. E, é claro, um bom vinho compartilhado entre amigos de estrada. Estamos chegando à cidade de Cangas de Onís, a primeira capital do Reino das Astúrias. E aqui à direita a famosa Ponte Romana de Cangas de Onís. Apesar do nome, não é romana, mas sim do período medieval. Conhecida como Ponte Romana, na verdade foi construída na Idade Média, provavelmente no século VIII, sobre fundações muito mais antigas, talvez sim de origem romana ou visigótica. Sua estrutura de pedra com 3 arcos tem pendurado no centro a célebre Cruz de la Vitória. É uma réplica da cruz que, segundo a tradição, Dom Pelaio carregava na Batalha de Covadonga. A cruz é símbolo das Astúrias e da própria resistência cristã que começou nessas montanhas. Estamos cruzando de moto a histórica Cangas de Onís. Pilotamos devagar pelas ruas de Cangas de Onís, enquanto o sol começa a cair atrás das montanhas. As fachadas de pedra ganham tons dourados e as sombras se alongam sobre a calçada. A cidade respira história
e nós cruzamos suas ruas como quem atravessa um livro antigo. Ao guidão, sentimos que a viagem não termina aqui, ela apenas muda de ritmo, porque o fim da tarde, em lugares assim, é também um começo, de saudade, de memória, de eternidade sobre duas rodas. Cangas de Onís é mais que um ponto no mapa. É o lugar onde um povo ferido escolheu resistir, onde a fé, a espada e a montanha se uniram para começar de novo. Crianças brincam nas praças, o sino da igreja toca ao longe, e lá adiante, sobre o rio Sela, a ponte nos espera, imponente, silenciosa e eterna. Hoje, essa ponte é um símbolo turístico, religioso e cultural de Cangas de Onís. Eu estou sobre a velha ponte, onde pedras antigas carregam séculos de silêncio. À minha frente, Cangas de Onís repousa em tom suave, envolta em nuvens baixas, como se o tempo tivesse parado. As casas ganham tons de cinza e o rio Sela corre lá embaixo, sereno, como quem já viu tudo passar. É um fim de tarde sem cores fortes, mas com uma beleza que só se vê com o coração calmo. E ali, sobre a ponte, entre o passado e o presente, compreendo que há viagens que seguem, mesmo quando a estrada termina. Ali o Hotel Maison de Ponte Romana. Para cá, a cidade de Cangas de Onís. E essa é a ponte municipal que passa por cima do rio Sela. E agora vamos provar a verdadeira cidra espanhola. É hora de ir a um restaurante local. E nele me entregar a um dos rituais mais autênticos das Astúrias, o ritual da cidra. A cidra tem todo um ritual. A cidra asturiana não se serve, se escancia. Tradicionalmente, o garçom levanta a garrafa acima da cabeça e deixa o líquido cair de uma grande altura direto no copo, que fica bem embaixo. Na outra mão, o impacto com o ar desperta o aroma, dá vida e sabor, e o resultado é um gole curto, intenso e efervescente. Mas aqui neste restaurante, a tradição ganhou ajuda moderna. Uma manivela adaptada faz o trabalho com precisão, simulando a altura e o jato do escanciado clássico. E sem derramar nada. O efeito é o mesmo. A cidra desce viva, fresca e vai direto ao paladar, como um raio de montanha líquida. Eu tomo o primeiro gole e é diferente de tudo. Seca, viva, levemente ácida, com gosto de montanha e maçã selvagem.
Este aparelho com alavanca é a união do velho costume com uma nova solução. Uma experiência simples, mas inesquecível. Cidra, uma bebida feita a partir da fermentação das maçãs asturianas. Tradicionalmente, a cidra natural é produzida e armazenada em grandes barris de madeira, chamados toneles ou cupelas. E não é que eu consegui ultrapassar uma viatura descaracterizada da polícia espanhola? Ganhei uma multa. Após pagar a multa, voltando ao hotel. Eu avisei vocês. Não querem se meter com polícia? Mantenham distância de mim. Quanto que foi a multa? 100 euros. Puta merda. Eu avisei todo mundo, mantenha distância de mim. Uma multa na Espanha, ultrapassar uma viatura descaracterizada na faixa contínua. Ganhei uma multa. 200 euros. Brincadeira, hein? Isso dói. E a turma tá torcendo por mim para ganhar mais alguma multa. A noite cai sobre Villanueva e o silêncio do antigo mosteiro nos envolve como um abraço. No parador de Cangas, a pedra guarda histórias e agora a nossa história também repousa entre elas. É hora de descansar. Amanhã partimos rumo ao oeste. Santiago de Compostela nos espera, com suas lendas, caminhos e promessas. Mas esta noite pertence às Astúrias, às montanhas, aos vales e à cidra, e também aos amigos. Nos despedimos do berço da Espanha cristã para seguir em direção ao coração de sua fé, Santiago de Compostela. A estrada continua e com ela a alma da nossa viagem. Nos acompanhe amanhã. Até a próxima aventura. Mais um tour pela Europa de moto. Ano que vem tem mais.
Cangas de Onís. Espanha, inesquecível.